1 Samuel capítulo 2, verso 35, o texto diz assim: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, gostaria de orar com você. Senhor, obrigado por essa noite, por esse tempo, Pai. Obrigado porque sabemos, ó Pai, que nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor marcou um encontro conosco, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, Senhor, das trevas para a luz. E nessa noite nós recebemos e atendemos ao seu chamado, Senhor, e clamamos, ó Pai, fala conosco, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração, Senhor. Sabemos, Pai, que o culto é para o Senhor, mas como o pastor Pedro disse no início, enquanto nós adoramos, enquanto nós o louvamos, enquanto nós cultuamos ao Senhor, à medida que damos, nós também recebemos do Senhor, porque o Senhor é um Deus generoso, Pai. E por isso nós somos gratos, ó Pai. Deus, e nessa noite nós clamamos a Deus, fica à vontade entre nós, continua à vontade entre nós. Fala, Senhor, ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos liberdade, Senhor. Desde já eu quero cancelar, Senhor, e repreender toda ação de Satanás contra as mentes e os corações, Senhor, tudo que queira roubar a semente da tua palavra, causar distração, Senhor, Deus, confusão nas mentes, que caia por terra em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui nesse texto, acredito que todos já conhecem a história de Samuel. Alguns dias atrás o pastor Márcio pregou uma mensagem sobre isso, sobre ouvir a voz de Deus, falou sobre Samuel dentre outros homens. E para nós entendermos, 1 Samuel, ele marca um ciclo, um fim, aliás, de um ciclo de juízes, que durou mais ou menos 400 anos. Samuel foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta de Israel. Samuel foi o primeiro homem que ungiu um rei em Israel, que foi o rei Saul. Então ele teve um papel fundamental em toda a história de Israel. E se você voltar alguns versos antes, ainda no capítulo 2, você vai ver que no verso 27, um homem de Deus, ele chega diante do sacerdote Eli, que era um sacerdote que servia num santuário na cidade de Siloé, e esse homem de Deus começou a declarar palavras diretas de Deus para o sacerdote Eli, e dentre essas palavras, era uma palavra dura, e dentre essas palavras, nós encontramos esse verso 35, que é o fim daquilo que ele estava declarando para o sacerdote Eli, e esse texto aponta exatamente para um rapaz chamado Samuel, que no capítulo 2, o pastor Alex pregou no domingo passado, ele falou sobre Ana, né? E Ana foi a mãe de Samuel. Ana, junto com Eucana, não era uma dupla sertaneja, tá? Ana e Eucana, parece, brincadeira sem graça, né? Tá bom. Samuel era filho de Ana e Eucana, e Samuel era fruto de um milagre. E por conta disso, Ana decidiu consagrar Samuel ao Senhor desde o seu nascimento. Então, a partir do momento que ele desmamou, Ana dedicou Samuel lá em Siloé, para que Eli treinasse ele para que ele fosse um sacerdote, servisse também no templo. Então, desde pequeno, Samuel cresceu aprendendo os ofícios de um sacerdote dentro do templo. Se você quiser saber mais sobre o que um sacerdote fazia, você precisa ler o livro de Levíticos, ou você pode estudar mais a fundo isso, dos capítulos 6 ao capítulo 8, capítulo 9 de Levíticos, você vai ouvir sobre o sacerdote, vai ver sobre o sacerdócio, sobre aquilo que o sacerdote fazia, sobre os sacrifícios, as funções, as vestes que eram simbólicas de cada sacerdote. A gente não tem um tempo para falar sobre isso, mas ora para a escola de discípulos voltar, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso de forma mais profunda. Então Samuel, ele tinha esse ofício, e ele estava desenvolvendo esse ofício, e esse era um ofício que desde Arão e seus filhos era passado de pai para filho. Só que aqui a gente encontra um impasse. A gente vai ver que Levíticos enfatiza algumas funções do sacerdote, que era oferecer sacrifícios, né? E se tornar um mediador entre Deus e o povo. O povo precisava de um mediador, e o sacerdote fazia esse papel, e o sacrifício era o que legitimava essa união, essa comunhão novamente entre Deus e o povo.
O sacerdote ele precisava oferecer sacrifícios e o sacerdote precisava manter o fogo do altar aceso dia e noite. Eu quero que você guarde isso com você no seu coração. O sacerdote precisava manter o fogo do altar aceso dia e noite. Dia e noite. E você vai entender por que isso faz sentido para a gente hoje. A gente estava falando sobre Eli, sobre Samuel, o que tudo isso tem a ver com esse texto. Eu disse que no verso 35, Deus estava falando para Eli que iria levantar um sacerdote fiel, que andasse segundo o seu coração, sua mente, e Deus edificaria sua família, firmaria sua família, e ele ministraria diante do rei ungido, e esse homem, esse sacerdote, era Samuel. E como eu disse, o sacerdócio era um ofício passando de pai para filho. Eli tinha filhos, e os filhos teoricamente serviam como sacerdotes no templo. Porém, nós vamos ver que ainda no capítulo 2, do verso 12 ao 17, o texto fala que os filhos de Eli eram totalmente ímpios. Eles não se importavam com o Senhor, não se importavam em cumprir os seus deveres como sacerdotes, com o povo, e eles ainda interferiam na preparação dos sacrifícios, comendo o alimento do sacrifício antes de ser preparado, de maneira totalmente equivocada e totalmente errada. E aí a gente vê que o verso 26 relata que o menino Samuel, enquanto tudo isso acontecia, ele crescia, ele continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Outras versões dizem que ele crescia em estatura e em favor de Deus e dos homens. Enquanto os filhos de Eli, que deveriam seguir o sacerdócio, ali, o ofício de sacerdote, algo que era de pai para filho, algo que era simbólico, mas que também tinha uma representação muito grande, e no meio do povo de Israel era uma função muito importante, enquanto eles estavam causando, fazendo tudo aquilo que não deveriam, envolvendo ali o ofício sacerdotal, Samuel não se contaminava com aquilo, não se deixava levar, e ele crescia no favor de Deus, ele crescia diante dos homens, o povo gostava de Samuel, e estava reconhecendo Samuel como um sacerdote, talvez até, arrisco dizer, muito mais do que os filhos de Eli, por causa do mau testemunho que eles davam. E desde a sua mocidade, Deus já estava preparando Samuel para ser o sucessor de Eli, e alguém que seria fiel ao Senhor, alguém que seria segundo o seu coração, alguém que ministraria diante do rei ungido e que teria sua família firmada e edificada. Isso é algo que a gente precisa aprender. Eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso. Isso é algo que nós precisamos aprender, é que Deus trabalha com a família. Deus trabalha conosco de forma individual, sim. Ele conhece o seu coração, Ele conhece você, Ele ministra ao seu coração, mas Deus também trabalha com a família. Deus nunca vai deixar de lado a família. O ofício sacerdotal é para a família. Nós temos o hábito de falar, o sacerdote do lar é o homem, o sacerdote do lar é o homem. Mas o sacerdócio é para a família. Amém? E se tem uma coisa que nós precisamos aprender e desmistificar, é que sacerdote não é só o pastor, ou o missionário, ou aquele que serve na igreja, porque é o ofício semelhante ao do Antigo Testamento, não. Sacerdotes somos todos nós. Paulo ele fala lá em 2 Coríntios 3,6, ele fala que Deus nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3,6, depois se você quiser conferir, você pode dar uma olhada lá. E 1 Pedro 2,9, Pedro escreve dizendo que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. O que a Bíblia está querendo dizer com tudo isso? A Bíblia está dizendo que a partir do momento que nós recebemos Jesus, que a partir do momento que nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, nós não só nos tornamos filhos, nós também nos tornamos sacerdotes. Amém? Então vira para o irmão que está do seu lado, eu sei que é muito chato fazer isso, mas fala para ele, você é um sacerdote ou uma sacerdotisa, dependendo do caso aí. Então todos nós somos sacerdotes, e o mais interessante de tudo isso é que hoje nós não precisamos, continuar desenvolvendo o ofício dos sacrifícios como sacerdotes, porque em Hebreus, o autor de Hebreus, ele escreve em Hebreus 9:28 que Jesus já fez isso por nós. Ele fala que assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos.
Uma única vez Jesus se ofereceu como sacrifício para que hoje nós não precisássemos mais oferecer sacrifícios e novamente ter uma comunhão com Deus. Hoje, por meio de Jesus, nós podemos confessar os nossos pecados com o coração arrependido, receber o perdão dos pecados e sermos reconciliados com o Senhor por causa de Jesus. Então, o fato de você ser um sacerdote, o fato de nós sermos sacerdotes, não quer dizer que nós precisamos fazer aquilo que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Até porque nós vemos que o sacerdócio no Novo Testamento acaba ficando um pouco de lado no meio dos cristãos, porque foram sacerdotes que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus. E eu quero que você entenda que a gente não está falando só sobre um ofício, a gente não está falando só sobre uma ocupação, a gente está falando sobre um estilo de vida. O sacerdócio é muito mais do que um ofício, deixou de ser um ofício quando Jesus fez um sacrifício por nós na cruz do Calvário. O sacerdócio se tornou um estilo de vida. Portanto, eu e você somos sacerdotes por causa de Jesus 24 horas. Não porque servimos na igreja, não porque servimos na célula, mas porque nós nos tornamos filhos e também nos tornamos sacerdócio real. Amém? Deus fala sobre quem nós somos na Bíblia. Se você tem crise de identidade, você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia vai revelar quem nós somos de verdade. A Bíblia fala isso. E a gente pode entender que como sacerdotes, nós também precisamos manter a chama do altar do nosso coração acesa dia e noite. Eu disse no início que o sacerdote tinha essa missão, manter a chama do altar acesa dia e noite. E nós como sacerdotes, e nós como altar do Senhor, precisamos manter essa chama acesa dentro de nós todos os dias. Tem muita gente que perdeu o sacerdócio porque deixou a chama se apagar. Talvez você está aqui nessa noite e você acha que você está frio, você acha que você não tem mais comunhão com Deus. A verdade é que você deixou a chama se apagar no seu coração. A verdade é que o sacerdócio talvez não faz mais sentido para você, servir na igreja, ser um líder, talvez não faz mais sentido para você, porque a chama se apagou do seu coração. Mas nessa noite Deus quer fazer o seu coração voltar a queimar por Ele. Nessa noite Deus quer restaurar essa chama no seu coração. Deus quer restaurar o sacerdócio fiel a Ele nessa noite na sua vida. Amém? E você que está na sua casa também, da mesma forma. Talvez você está em casa e por causa de tudo aquilo que está acontecendo, a chama que há no seu coração se apagou, mas nessa noite Deus quer voltar a queimar no teu coração. E quando eu digo isso, você não vai sentir um arrepio, você não vai sentir algo diferente, você vai se posicionar. Porque o Evangelho tem muito mais a ver com a posição que nós tomamos do que com aquilo que nós sentimos. E o grande problema de hoje é que nós vivemos numa geração, numa modernidade líquida, que não se posiciona porque não tem raízes. Uma árvore não consegue ficar em pé porque ela não tem raiz. Agora, se uma árvore tem raízes profundas, ela vai permanecer de pé, custe o que custar, passe a tempestade que for. Portanto, nós precisamos entender isso, precisamos criar raízes, precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos reacender a chama que há no nosso coração, precisamos entender o valor do sacerdócio e viver isso continuamente. E aí, olhando para esse texto, olhando para o verso 35, olhando para aquilo que Deus fala para Eli, falando sobre Samuel, nós vemos que Deus, Ele deseja um sacerdote fiel. Ele fala que vai levantar para Ele um sacerdote fiel. Aqui a gente encontra características de um sacerdote que Deus deseja. Eli já tinha sido descartado. Para Deus agora, Deus estava levantando uma nova pessoa, era um novo tempo. Samuel era essa pessoa. Samuel iria viver esse tempo. E Samuel era aquele fiel que Deus estava procurando, que Deus estava desejando. Então Deus procura fiel. A Bíblia fala que, em Salmo 101, o pastor Newton sempre cita esse texto, que os meus olhos, o Senhor fala, os meus olhos aprovam os fiéis da terra. Deus aprova os fiéis da terra. Mas algo que eu acho interessante nesse texto é que, em nenhum momento,
Deus acusa Eli pela maneira como ele leva o seu sacerdócio, pela maneira como ele carrega o seu ofício durante o seu dia a dia. Deus não fala que Eli faz isso errado, faz aquilo errado, não sabe sacrificar, não faz os afazeres do santuário, não cuida da arca, não cuida daquilo que é importante. Deus não fala nada disso para Eli. Eli podia ser um sacerdote fiel com relação aos seus afazeres do santuário, mas o verso 29 diz que ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Olha só, Eli honrava mais aos seus filhos do que a Deus. Como ele fazia isso? Ele fazia vista grossa tudo aquilo que os filhos faziam de errado. Ele via todas as atrocidades que seus filhos cometiam. Ele via os seus filhos tocando horror, zoando o barraco, mas ele não tomava nenhuma posição, mas ele não fazia nada para mudar aquilo. Ele via que os seus filhos estavam profanando a Deus, profanando os sacrifícios. Ele via que os seus filhos não estavam nem aí para aquilo que Deus tinha colocado sobre a sua família, e ele não fez nada para mudar isso. E Deus disse para ele: olha, você está honrando mais aos seus filhos do que a mim. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Eli: olha, você está sendo infiel comigo. Não por causa daquilo que você faz, mas por causa do que os seus filhos estão fazendo, e você não faz nada para mudar isso. E aí a gente começa a refletir sobre a importância do cuidado com os nossos filhos. Eu tenho filhos, irmãos, e eu sei que qualquer coisa que eu falar aqui, eu posso estar pagando com a língua lá na frente. Por isso eu tenho muito temor de dizer o que eu posso dizer aqui. Nós, como pais e mães, precisamos entender que Deus chamou a nossa família para ser uma família sacerdotal. Que Deus chamou você, os seus filhos, ou você e os seus pais, para serem sacerdotes. Nós precisamos zelar e cuidar da nossa família. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer na nossa família. Eu me cobro muito sobre isso porque eu sou um cara muito ativo, eu gosto de fazer muita coisa, eu gosto de abraçar o mundo. E às vezes a Mariana me puxa aqui, ela fala: ô, peraí, meu, olha os teus filhos aqui. E a gente, e o nosso tempo, e o nosso momento, e o nosso culto, e o nosso passeio. E aí eu preciso parar e falar: não, tem razão, é verdade. Tem momentos que a mulher sábia faz toda a diferença na vida de um homem. A gente acha que só o homem encabeça as coisas e faz, porque na verdade é a mulher que faz tudo e a gente acha que a gente leva o crédito. É ou não é? Você é solteira, sua mãe faz tudo. Sua mãe que cuida das coisas. E aí você acha que você está abafando, está abalando, você não faz nada, não lava nem sua cueca e acha que é o cara. E a gente olha para a vida de Eli e vê que a postura de Eli como sacerdote se torna questionável a partir do momento que ele vê os seus filhos causando, tocando horror e não fazendo nada para mudar isso. Portanto, a omissão dele diante da atitude dos filhos com relação às coisas de Deus demonstrou para Deus uma infidelidade. Logo, a infidelidade de Eli não era com respeito à sua conduta como sacerdote, mas como pai. Eli não estava sendo infiel como sacerdote, ele estava sendo infiel como pai. Provérbios, o texto que a gente mais cita, Provérbios 22, fala que a gente instruir a criança. A versão NVI, eu estava lendo hoje, achei muito interessante, fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Instruir é ensinar, é educar. E se a gente for seguir a nossa Constituição à risca, nós vamos ver que o dever da educação é da família, é da escola, é da sociedade. E se a família não educar, a escola vai educar. E se a escola não educar, a sociedade vai educar. E quando eu falo sociedade, eu quero dizer o crime, eu quero dizer as ideologias, eu quero dizer o pensamento filosófico. Portanto, se nós pais, que colocamos os nossos filhos no mundo, não cumprirmos o nosso papel, outra pessoa vai cumprir. E sabe o que vai acontecer? Vai nascer uma geração de Hofni e Finéias, os filhos de Eli,
que não estão nem aí para nada, que estão tocando horror na casa de Deus, que estão esculachando aquilo que você demorou anos para construir. Olha que sério isso, irmãos. Eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, eu sou pai novo, meus filhos ainda são crianças, ainda vão chegar na adolescência, espero que não, espero que Jesus volte. E eu sei que o negócio é tenso, sou professor, eu dou aula para adolescentes, tem adolescentes que eu comecei a dar aula para eles com 5, 6 anos de idade, e hoje eles têm 14, 15 anos, eu tenho alunos que hoje já até casaram, e eu já vi todas as fases dessas crianças, desses adolescentes, e agora jovens, e eu sei que a coisa é difícil, e quanto mais tempo passa, mais informação eles recebem, quanto mais o tempo passa, mais acesso a conteúdo eles têm. Hoje é muito mais difícil você ter membros fixos numa igreja, sabe por quê? Porque o YouTube é a igreja perfeita para essa geração. Se eles estão assistindo essa pregação aqui, eles falam, o Gabriel está falando um monte de besteira, eles mudam lá e começam a ouvir outro pregador, fácil, simples. Se eles não quiserem ouvir da nossa igreja, eles ouvem de outra igreja. E se eles não quiserem ouvir de igreja nenhuma, eles vão lá e ligam o Netflix, o Amazon e a Disney e começam a assistir outra coisa. E se a gente não cumprir o nosso papel como pais, porque eu entendo que o mundo precisa mais de pais e mães do que pastores e missionários. Talvez você vai falar, não, você está falando besteira. O mundo precisa mais de pais e mães do que pastores e missionários. Sabe por quê? Porque às vezes você não tem uma vocação para você ser um pastor. Às vezes você não tem uma vocação para ir para uma tribo indígena, para ir para uma aldeia, para fazer um trabalho missionário específico em outro lugar. Mas você tem uma vocação de ser pai, de ser mãe, de aproximar das crianças, dos adolescentes, de influenciar a vida deles, de profetizar algo na vida deles, de abençoar a vida deles. Só você procurar um projeto, uma ONG, uma comunidade, você vai ver como você vai se encontrar rapidinho. A gente fica rodando dentro da igreja, procurando coisa para fazer, eu não acho nada, não me encontro com nada, não tem nada para eu fazer, não me identifico. Meu irmão, trabalho tem. E quando você trabalha para Deus, não quer dizer que só trabalhar dentro da igreja, principalmente trabalhar fora. Porque como as pessoas vão conhecer Jesus através de você se você só vive dentro da igreja? Lá fora eles vão conhecer quem você é, lá fora eles vão ver o pai que você é, a mãe que você é, a pessoa que vai influenciar, a pessoa que vai amar, que vai proteger, que vai estender a mão, que vai disciplinar, que vai exortar, que vai amar essas pessoas. Eu quero que você entenda que nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Eli negligenciou isso, e isso se tornou infidelidade a Deus. Não sei se você sabe, mas a gente está no mês de maio, existe uma campanha do Maio Laranja. Assim como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, maio é o mês, é o Maio Laranja. E essa campanha ganhou conotação por causa do dia 18 de maio, que é o dia oficial da campanha, que é marcado pela história de uma menina chamada Araceli, que em 1973 saiu para ir para a escola com 8 anos de idade e não voltou. 6 dias depois ela foi achada, encontrada morta atrás de um hospital em Vitória, no Espírito Santo. Aquela menina foi abusada, violentada e morta por uma família tradicional de Vitória. Encontraram os culpados, sabe o que aconteceu? Nada, ninguém foi preso até hoje. 1973. Se tornou uma referência essa história para todos os casos de abuso e exploração infantil e de adolescentes hoje no mundo, no Brasil. Por isso o Maio Laranja é a campanha do combate contra o abuso e a exploração sexual da criança e adolescente. Você sabia que todos os anos mais de 500 mil casos acontecem no nosso país de crianças e adolescentes sendo abusados? Você sabia que a cada 1 hora 3 crianças são abusadas e que 60% dos casos acontecem dentro de casa? Você sabia que com a pandemia isso agravou ainda mais? Você sabia que um padrasto, um tio, um avô, um primo pode estar abusando de uma criança nesse exato momento? Nós precisamos proteger as nossas crianças, nós precisamos proteger os nossos adolescentes, nós precisamos desenvolver um relacionamento maior com eles, nós precisamos olhar mais para eles. Sabe o que Jesus disse em Mateus 18? Traz as crianças aqui, porque delas é o reino dos céus. Aquele que não se converter como uma criança não pode entrar no reino dos céus.
Jesus fala no verso 6 do capítulo 18 de Mateus que aquele que fizer um dos seus pequeninos tropeçar é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e se jogasse nas profundezas do mar. Olha só o que Jesus fala. Jesus, mais do que ninguém, foi o defensor da criança, muito antes dessa campanha existir. Muito antes do que qualquer ativista falar por aí. E nós estamos negligenciando isso. E nós estamos colocando celulares na frente dos nossos filhos para que os youtubers, os influencers, sejam a influência deles, sejam sejam relevantes na vida deles. Nós precisamos tomar muito cuidado. Essa semana o meu filho estava em casa comendo, e aí a minha esposa perguntou para ele: "Ei, tá comendo tudo?" Ele: "Tô, o monstro está me ajudando." Na hora a gente já parou assim: "Monstro, mano? Tem demônio aí, meu? Sai fora, mano." Já se arma todo já, já pega o óleo já. Aí a Mariana começou a perguntar para ele, conversando: "Mas que monstro? Como assim?" "Não, é o monstro da Maria Clara." Aí a gente sacou que existe uma youtuber, uma criança, se chama Maria Clara, que ela tem um canal no YouTube para crianças e tudo mais. E eu não sei que história que ele viu no celular, no YouTube lá, mas alguma coisa envolvendo isso. E aí na hora a gente acendeu a luz vermelha, porque às vezes a gente deixa o celular com ele. E olha só como a criança é ligeira. A gente quer colocar um vídeo ele quer um vídeo, a gente vai colocar na televisão. Não, na televisão não. Ele quer no celular, porque no celular ele consegue mudar o vídeo que ele quer. E ele vai passando, e nessa dele passando a gente não vê mais o que ele está assistindo. E ele tem 3 anos. Imagina o que uma criança de 9, 10, 14, 15 anos, adolescente, está vendo. A gente não sabe. Às vezes alguém que está se passando por um amigo está aliciando crianças. E a gente não sabe. E quando a gente vai tentar ver o que está acontecendo, vai ser tarde demais. Sabe por quê? Porque você não tem ideia dos traumas que isso vai causar para essa criança. Você não tem ideia do que vai desencadear na alma dela, no coração dela, quando ela estiver maior, quando ela se tornar uma adolescente, uma adulta. E se ela não tiver um encontro com Jesus verdadeiro, a vida dela vai ser uma desgraça. Só porque a gente deixou de olhar, de prestar atenção e de cuidar. Eli foi infiel porque ele negligenciou a sua família. Eu não sei da sua vida, não sei quem você é, não sei quantos filhos você tem, mas trate de ir agora atrás dos seus filhos. Trate de conversar com eles. Não sei quantos casamentos você teve, não sei quantos filhos você deixou nesse mundo aí, mas eu quero dizer algo para você que é homem. Homem, seja pai, tenha hombridade. Não adianta você ser um líder, você ser um músico, você ser isso, ser aquilo, e não ser um bom pai. Você está levando seu filho para o inferno. A gente sabe que os filhos, quando crescem, eles têm as suas próprias escolhas, eles têm a sua vida, eles vão fazer aquilo que eles decidirem fazer, e a gente não vai ter mais controle sobre isso, mas enquanto eles são crianças, essa é a oportunidade que nós temos de influenciá-los, de amá-los, de ensiná-los, de educá-los, de ser exemplo para eles, porque não adianta a gente trazer para a igreja e chegar em casa ser um pé de guerra, pai brigando com a mãe, e é tapa, e é xingamento, não adianta nada. A gente precisa rever a maneira como nós estamos encarando o nosso sacerdócio em família. Nós precisamos rever a maneira como nós estamos vivendo como cristãos fora da igreja. Eli desenvolveu um sacerdócio. Sabe por que eu me identifico com Eli? Porque a gente faz tudo dentro da igreja, a gente trabalha, a gente serve com o maior amor, com a maior paixão. Mas a partir do momento que eu percebo que estou negligenciando a minha família, eu estou sendo infiel com Deus, independente daquilo que eu faço, do dízimo que eu dou, da oferta, do trabalho, do serviço, do cuidado com as pessoas, do discipulado. Não negligencie a sua família, não negligencie os seus filhos. Cuide, você que é mãe, você que é pai, olhe para os seus filhos, ore por eles, ore com eles, ensine eles, desenvolva um relacionamento com eles.
Talvez você ache que é tarde demais, mas nessa noite Deus vai te capacitar, vai te dar sabedoria para que você cuide dos seus filhos, para que você expresse o seu amor por eles, para que você possa abraçá-los, dizer para eles o quanto ele é amado por você e pelo Senhor. Eu te desafio a fazer isso nessa noite, te desafio você fazer isso na sua casa, eu te desafio a você, expressar amor aos seus filhos como nunca antes nessa semana. A sua esposa, para o seu marido, para os seus pais. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo na sua casa, esse ano, nessa semana, nesses dias. Amém? Eli foi infiel. E isso acarretou problemas para ele. A infidelidade de Eli, por causa daquilo que os seus filhos fizeram, se tornou um caos. Sabe o que aconteceu? A gente vai ver nos capítulos posteriores, que a arca de Deus é levada pelos filisteus. A gente vai ver que os filhos de Eli morrem, os filisteus matam eles. E quando Eli fica sabendo que a arca foi roubada e que seus filhos morreram, Eli cai da cadeira, ele já estava velho, já estava cego, cai da cadeira e morre. E sabe o que acontece mais ainda? A sua nora estava grávida, esposa do seu filho. E quando ela sabe dessa notícia que o seu marido morreu, o seu sogro morreu e a arca foi roubada, ela começa a entrar em trabalho de parto e ela dá à luz. Só que ela está tão mal com tudo aquilo que ela nem liga pelo fato da criança ser um menino, o que era muita honra para a mulher. E aí as pessoas falam, se anima, é um menino. E ela fala, já era. Sabe qual vai ser o nome dele? Icabode, porque a glória de Deus se foi de Israel. Icabode significa foi-se a glória, ou glória nenhuma. Nasce uma criança que é fruto da infidelidade de um sacerdote devida à negligência, ao cuidado da sua família. Aquilo que aconteceu numa família se desencadeou de uma forma tão grande que afetou toda uma nação. A arca de Deus representava a presença de Deus, a glória de Deus, e se a arca estava com o povo, isso fazia toda a diferença. Porque eles levavam a arca na frente da guerra e toda a batalha que eles venciam, eles acreditavam que a presença de Deus estava com eles. A arca foi roubada, os israelitas se desesperaram, os filisteus tomaram conta, pegaram a arca para si. O sacerdote principal acaba de morrer, nasce uma criança com essa marca que vai carregar para o resto da vida. Meu pai morreu, meu avô morreu, a arca foi roubada, minha mãe morreu, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada. E o meu nome vai me marcar pelo resto da minha vida. Sabe quem é Icabode? São os filhos dessa geração, que estão crescendo sem Jesus, sem conhecer Jesus, que estão crescendo sem a glória de Deus, que nunca viram uma manifestação de Deus, que nunca viram um milagre, que nunca viram sinais, que nunca viram o evangelho sendo pregado com tanto fervor nas ruas, que nunca viram um avivamento, que nunca viram, Jesus se manifestando de uma forma grande como nos anos anteriores, que nunca viu as coisas acontecendo sem estar esse caos, sem estar essa bagunça, sem estar essa desunião. E nós precisamos orar por isso, nós precisamos muito mais do que orar, nos posicionar quanto a isso. A chama não pode se apagar. A chama não pode se apagar. E sabe qual é a minha oração? Que Deus levante nesse lugar pais e mães que vão ser referência para essa geração. Que Deus levante nesse lugar professores, educadores, psicólogos, médicos, enfermeiras, diretores, engenheiros, arquitetos, universitários, pessoas que vão fazer a diferença na sociedade, que vão ser relevantes, que vão cuidar dessas crianças, que vão fazer parte do processo de cura e transformação dessas pessoas, que vão fazer diferença nessa sociedade, que vão ser homens e mulheres fiéis, segundo o coração e a mente de Deus, assim como Samuel foi. Samuel não se tornou, só mais um sacerdote, como eu disse, ele foi o primeiro profeta, ele ouvia Deus. A Bíblia fala no capítulo 3 que Deus não falava, Deus não aparecia, Deus não se manifestava naquele tempo, ou seja, Eli não teve essa oportunidade, Eli não ouvia Deus, Eli não tinha um relacionamento com Deus, mas Samuel era diferente. Samuel marcava um novo tempo, Samuel marcava um tempo de restauração, Samuel marcava um tempo de reconstrução, Samuel marcava um tempo de ouvir a Deus, um tempo de manter a chama acesa, um tempo de resgatar a arca da aliança de volta para perto do povo. E essa geração de Samuel precisa se levantar nos nossos dias.